Olá a todos. Então estamos aqui no programa Basta Crer, em direto não só para Curiacos TV, mas para várias emissoras em todo o mundo e também no YouTube. E quero que você seja bem-vindo a esse programa. Daqui a pouco nós vamos receber a presença do nosso apóstolo, do líder do Ministério Maná, que assim como todos os dias tem trazido uma palavra de Deus que com certeza vai transformar a tua vida e vai te ajudar a ter vitória e sucesso neste mundo. Daqui a pouco também nós vamos mostrar aqui algumas fotos, porque nesse programa você pode enviar suas fotos, dizer de onde você está falando. Mas eu também tenho aqui comigo, não posso esquecer, o Bispo Paulo Mujinga, que está aqui junto hoje comigo nesse programa. Seja muito bem-vindo, Bispo Paulo. Obrigado. Bispo Rafael, boa noite. Muito boa noite a todas as pessoas que estão em direto nesse momento conosco. É isso mesmo. Bispo Paulo, como que as pessoas podem entrar em contato conosco? Então, as pessoas podem entrar em contato com este programa através de diversas formas. Desde logo, nós temos ali no rodapé do teu televisor, temos um número do SOS. E tem um número que você pode ligar e temos umas irmãs e irmãos que lhe vão atender com muita simpatia. Não só você pode ligar para o número do SOS, mas também do número do WhatsApp, que é o número de telefone que nós usamos, que também está a passar neste momento. Eu já estou a ver até o telefone a tocar, o nosso número do WhatsApp, onde você pode não só enviar testemunhos, mas também fotografias. É isso mesmo. Então, daqui a pouco nós já vamos mostrar alguns testemunhos, mostrar algumas fotos. Mas antes, nós já vamos ouvir uma música, porque o louvor é algo muito bom, né, Bispo Paulo? A Bíblia diz que é entrar na presença de Deus com alegria. É isso mesmo. Então, já no início desse programa, vamos ouvir uma canção pelo time Curiacos. Eu tenho certeza que vai alegrar o seu coração e vai fazer, já desde o início desse programa, você se animar a estar feliz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e me guia mansamente pelas veredas da justiça. Deitar-me faz em verdes pastos e me guia mansamente pelas veredas da justiça. Refrigera a minha alma junto a águas tranquilas. Refrigera a minha alma juntinho a águas tranquilas. Já preparou uma mesa de banquete na presença dos nossos inimigos. Já preparou uma mesa de banquete na presença dos nossos inimigos. Nem que eu ande pelo vale, o vale da sombra da morte. Nem que eu ande pelo vale, o vale da sombra da morte. Eu não temo mal algum, porque Deus está comigo todos os dias da minha vida. Eu não temo mal algum, porque Deus está comigo todos os dias da minha vida. Deus está comigo todos os dias da minha vida. Eu não temo mal algum, porque Deus está comigo todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade e a sua misericórdia, certamente que a bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias, e na casa do Senhor viverei eternamente. Me seguirão todos os dias, e na casa do Senhor viverei eternamente. É isso mesmo, o Senhor é o nosso pastor e nada nos vai faltar. Então, assistir este programa, você já se animou, já se alegrou,
Hoje, segunda-feira, com certeza, nesta semana algo de bom vai acontecer. E fique ligado nesse programa, porque no final do programa também o apóstolo vai orar. Então, mesmo você que esteja debaixo de alguns ataques ou esteja passando por alguns problemas, o Bispo Paulo também está aqui comigo, pode falar um pouquinho a respeito disso. Sabemos que a oração, ela tem muito poder, né, Bispo Paulo? Sim. E esse programa é mesmo isso. Basta você crer e com este programa você pode sair daqui com a solução dos teus problemas resolvidos. E a oração, diz a Bíblia, muito pode pelos seus efeitos. Quando o apóstolo ora, na verdade, é um homem que ora, mas é o poder que passa para a sua casa, que passa para a sua família. Então, fica aí, basta crer, este é o tempo de você receber aquilo que você precisa para a sua vida. E não importa o que você está a passar neste momento, não importa qual é a situação. E sabe, meu irmão, cada programa é um programa. Hoje é um novo programa, hoje é um novo dia que se levantou e basta você crer para que Deus faça um milagre na sua vida, na sua família, no seu casamento, nas suas finanças e também na sua saúde. É isso mesmo. Então, você pode entrar em contato conosco através dos contatos que estão aparecendo em rodapé, seja pelo WhatsApp, seja pelo SOS. Pode entrar em contato, pode enviar o seu pedido de oração. Também pode evangelizar, ou seja, mandar mensagem para os teus amigos, dizendo, olha, tem ali um programa na Curiacos TV, ou se você está assistindo através dos nossos canais na internet, pode enviar o link. E eu tenho certeza que essa tua atitude vai ajudar outras pessoas a terem uma vida feliz. Nós temos aqui algumas fotos, porque nesse programa também você pode enviar as suas fotos. E é uma forma que nós temos de interagir, saber o que está acontecendo aí desse lado, né? E temos já algumas fotos que chegaram aqui para nós, né, Bispo Paulo? Mostra Exatamente. lá. Olha, temos aí a foto do batismo na Ucrânia. Dobra, Ucrânia. É umas irmãs que foram batizadas e, pelos vistos, Jesus está a libertar os ucranianos. Temos aqui uma segunda foto. E eu acredito que o pastor daí devia estar a dizer: eu vos batizo em nome do Pai, do Filho, Exato. do Espírito Santo. Amém. Agora vem aí Atos 2:42. É uma parte bem chata, É né? uma parte bem chata. Que sofrimento. Temos aí churrasco ucraniano. Epa, isso é muito bom, sim, senhora. Sim, senhora. Muito bom, é muito bom Meus ver, parabéns aí, meus irmãos ucranianos. ver que os nossos irmãos ali na Ucrânia estão em chamas. E depois temos aqui um novo convertido, que vai se transformar de novo convertido para discípulo. Olha, e tem nome ele tem nome de bispo, João Pedro. O que é que lhe falta mais? É nome de bispo, Sim, só falta dar uma igreja a ele. Sim, senhor. Beijinhos a todos, mais cumprimentos, em especial ao apóstolo João Pedro. Sim, senhora. Não, ao apóstolo. Ao apóstolo. Ponto. Ao apóstolo, ponto, João Pedro. Ok, É isso mesmo. tá bem. Pronto, desculpa, apóstolo João Pedro. Desculpa, João Pedro. Tá certo. E aqui tem uma foto do Brasil, olha. A Cíntia que enviou. A pastora Cíntia, ela tá ali. A Cíntia é aquela de azul, que tá ali junto com o seu time. A Martina é a missionária que já esteve aqui em Portugal. Que tá ali com alguns irmãos, né, da igreja de Taubaté. Você conhece bem esse pessoal, não? Você Ali, falou até sim. de olhos fechados. Sim, sim. Eu não estou a ver aqui ninguém, eu só estou a ver aqui uma missionária. Ali são tu pessoas... conheces as pessoas pelos nomes, São meu, pessoas incrível. especiais ali que pessoas são uma especiais. bênção. Olha, sabe o que é que Deus disse? Deus disse que Ele conhece cada fio da nossa cabeça. Exato. Eu não conheço o fio da cabeça, mas alguns ali eu conheço. Conhece, não é? E tô vendo que alguns ali já perderam alguns fios na cabeça. Olha o que vem a seguir, meus irmãos. Olha o que vem a seguir esta hora da noite. Bolo de 21 e churros. 9. Bolo de churros. Eu nunca comi, mas deve ser bom. Deve ser bom. Aquilo deve ser doce de leite em cima? Não sei. Até tá água na boca. Né? Temos mais fotos? Ixi! Isso tem um nome. Hoje em dia este prato tem um nome. É. Boa noite, família. Hoje envio uma bola de bolacha. Deixo um abraço para todos no programa. Deus abençoe. Paula, Ucrânia. A ver. Paula, Ucrânia. Mandou isso da Ucrânia. Eles passam bem na Ucrânia, né? Passam muito bem. É. Minha irmã, a próxima vez não manda só o bolo, assim virtual, de bolacha, mas pode mandar também real. Nós aqui aceitamos também real. Da Ucrânia. Ok, depois temos a seguir Liliana e Andreia. Bispo Rafael. Sim, a Liliana e a Andreia, evangelização de rua na igreja de Braga, na região ali do Porto. Ido por todo mundo. Estão fazendo ali um ótimo trabalho, evangelizando, falando de Jesus para as pessoas. E sabe que, independente, às vezes as pessoas pensam que é só
que é só a evangelização de rua que importa, mas existem muitas formas de evangelizar, né? Acho que pode até voltar aqui para a gente. Existem muitas formas de evangelizar e até com tudo isso que está acontecendo, né, Bispo Paulo? Da situação da pandemia e tudo isso que está acontecendo no mundo. A evangelização também passa por ser algo que tem que ser inovador, né? Inovador, exato. O apóstolo ele tem um livro que é o livro Evangelização, em que ele fala exatamente a respeito de um tipo de evangelização que é das mais importantes, ou seja, é o tipo de evangelização mais eficaz que existe, que é, olha, está aqui, exatamente, esse livro aqui, Evangelização, é um livro que o apóstolo escreveu já há algum tempo e que tem aqui segredos espetaculares a respeito de evangelizar. E um dos capítulos desse livro, o apóstolo fala sobre a evangelização pessoal, que é a evangelização que tem mais eficácia. E uma das formas que nós temos de evangelizar pessoalmente, né? É lógico que é através de um convívio com uma pessoa, falando com a pessoa, mas depois nós podemos usar as redes sociais, como por exemplo o YouTube, que tem muita mensagem do apóstolo, para ajudar no acompanhamento daquela pessoa. Porque às vezes a gente não tem tempo para ficar pregando para a pessoa. Né? Exatamente. E já existem muitos livros, mas também agora com a ferramenta, com o YouTube, nós podemos enviar links e mensagens. Então, Bispo Paulo, fala um pouquinho a respeito. Na verdade, olha, vamos até passar um videoclipe que fala a respeito das redes sociais. Sim. Siga o apóstolo Jorge Tadeu nas redes sociais. Deixe o seu gosto na página do Facebook Apóstolo Jorge Tadeu. Siga no Instagram Jorge Tadeu Oficial. E subscreva também o canal no YouTube Apóstolo Jorge Tadeu e ative as notificações. Acompanhe todas as novidades. É isso mesmo. Então, esse videoclipe você viu aí falando a respeito das redes sociais. E vamos aqui se concentrar numa que é o YouTube, que fala e que tem vários conteúdos, né, Bispo Paulo? Exatamente. As redes sociais, o que são redes sociais? Redes sociais é uma estrutura social que engloba várias pessoas e essas pessoas se relacionam entre si, compartilhando informações e todo tipo de situações que acontecem entre si. É uma estrutura social. E hoje as redes sociais têm grande influência no mundo. Inclusive hoje, nações inteiras são mobilizadas através das redes sociais. Hoje, nas redes sociais, nós encontramos todo tipo de relações. E não importa a hierarquia. Até, inclusive, hoje os chefes de Estados, CEOs de grandes empresas, compartilham entre si valores, princípios nas redes sociais. Então, hoje nós estamos a ver que um instrumento de massa, por isso é uma rede social, envolve, mobiliza, carrega milhares de pessoas em qualquer parte do mundo. Então é muito importante hoje nós, crentes, usarmos essa grande ferramenta que Deus nos pôs ao nosso dispor. Ora, nós na nossa igreja temos várias redes sociais que o nosso apóstolo mobiliza todos os membros da nossa igreja com um objetivo de evangelizar e ganhar almas, fazer discípulos. Por exemplo, o YouTube é uma rede social que hoje nós usamos e o YouTube do nosso apóstolo está disponível, eu não sei se Posso mostrar aqui? Posso mostrar aqui, no sim. YouTube, você pode, hoje qualquer pessoa tem acesso, qualquer pessoa que tem a internet tem acesso ao YouTube e pode aceder a esta página do nosso apóstolo que tem como nome Apóstolo Jorge Tadeu. Tudo junto. E eu gosto da internet por causa disso. Você até pode escrever com erros. Você pode pôr apóstolo com letra maiúscula, ele vai lá chegar. Pode escrever apóstolo com letra minúscula, Jorge Tadeu, ele vai lá ter. E qual é o objetivo? O objetivo da rede social é de fazermos aquilo que nós vimos há pouco tempo nessas fotografias. É de evangelizar. Não só você pode alimentar-se com a palavra de Deus, mas também pode evangelizar com os seus amigos, familiares, colegas. Porque este é o momento crucial. Nós estamos aqui de evangelizar. E há muita gente neste momento que não conhece Jesus. Você enviando o link,
você enviando esta página, você está a conectar na nossa rede social milhares de pessoas que precisam de conhecer a verdade que é Jesus Cristo. É isso mesmo. Então, utilize essas ferramentas que são tão importantes, né? Agora falando em especial aqui do YouTube, que tem lá as mensagens. Por vezes uma pessoa está num lugar que não consegue assistir, até mesmo aqui no YouTube, Bispo Paulo, tem aqui um item que é lista de reprodução. Ok. Se puder mostrar ali. Lista de reprodução, né? E depois tem ali um item novo, que é uma palavra que o apóstolo, juntamente com o Bispo Adriano e a Bispa Cristo, tem falado nos programas, que é o tema A Missão. E já temos ali 8 lições, vamos dizer assim, que fala a respeito da importância, né, da nossa chamada, que todos nós temos uma chamada, todos nós temos uma missão. Então é muito importante porque está ali ilustrado, está ali disponível para você poder ganhar essa fé e essa força espiritual. Certo, Bispo Paulo? Certo. E hoje, inclusive, nessa série, aqui entre nós, em segredo, nós vamos ouvir falar do Moisés. Olha, era surpresa, Bispo Era Paulo. surpresa, mas eles assim acabam já por saber. Então, meu irmão, hoje mesmo, você que está em direto conosco, envia já esse link, YouTube, Apóstolo Jorge Tadeu, envia para os seus familiares, para os seus amigos e já sabe, hoje basta você crer que Deus tem um milagre para si. É isso mesmo. Bispo Paulo, tem mais fotos aqui. Temos mais fotos. Vamos continuar mostrando aqui as fotos, porque hoje está a haver muita participação. Temos aqui o quê? Um pudim? É isso? Pudim. Boa noite, família Maná. Boa noite. Envio este pudim ao Bispo Paulo Mujinga. Uhul! Então. Obrigado. Dizer que basta crer é o que está a bater na minha casa. Hilária Lemos Lala de Luanda. Muito obrigado pelo pudim. Isso daqui é dissensão, não? É regionalismo? Não, é regionalismo. É irmandade. Irmandade manática, exatamente. E temos uma outra foto. Temos a família. Boa noite, família. Casal. Apresentação da Ilha do Príncipe, sempre juntos e ligados ao Basta Crer. Abraços a toda a equipa, Santo Tomé e Príncipe, sempre juntos. Adérito de apresentação. Olha só o nome dele. Adérito de apresentação. Muito obrigado. Sim, senhora. Temos mais foto aqui agora de Arapiraca. Olá, chamo-me Sara. Envio foto de alguns jovens da igreja de Arapiraca evangelizando. Olha lá como é que se evangeliza no Brasil, tá vendo? Isso que é evangelização a sério. Com samba. O Brasil, um alô especial para o nosso Bispo Rafael e também para o Bispo Paulo Mujinga. Muito bem. Temos mais foto, que é a Geni, eu. Quem que será que é o eu? Geni, eu, Luana e Eduardo, igreja Eduardo. de falar... Isso é o quê? Falar? Flamboyance. Isso é Brasil. Lógico. Isso é Brasil. O eu é a Líria, a pastora Líria está ali. Como é que sabes que é a Líria? É porque eu sei. Nem vou comentar sobre isso. Ela falou em brasileiro, eu entendi, entendeu? Ok, tá bom. Certo. Mais uma foto. Aqui são reunião de encontro com Deus, com a presença do pastor Jean e da pastora Brase. Okay. Muito bem. Estão ali na igreja do Flamboyance. Foi uma reunião ali que eles fizeram. Muito bom. Tem mais foto? Tem mais foto aqui. Tem a foto... ok. E depois do encontro com Deus, um belo café da manhã. Exatamente. Isso é ainda da igreja de Flamboyance também, não? Muito. Okay. É isso mesmo. Mais fotos? Fotos estão a bombar. Ontem já fomos a tempo por uns segundos. Um grande forte abraço à família Maná, em especial ao nosso apóstolo Jorge Tadeu, daqui a pouco está connosco, meus irmãos, e a sua família Isabela Marques de Açafora. É uma irmã? Olha aí. O posto já vim, meus irmãos, já vim. Está quase. Olha, eu já queria aproveitar também agora para falar um testemunho aqui, Bispo Paulo, que recebemos. Boa testemunho. Recebemos um Meu testemunho. irmão, não para de mandar testemunho, é hora de testemunhar aquilo que Deus está a fazer. Basta crer. É isso mesmo. No final do programa, o apóstolo sempre ora por todos os pedidos de oração e esse testemunho fala exatamente sobre isso. Ela diz assim, é da Teresa Paulo, da igreja de Santarém, e ela diz, boa noite, apóstolo, sempre acompanhando o programa Basta Crer. E ontem o apóstolo fez oração para quem estava doente e quem estava desempregado. E quando o apóstolo pediu para colocar a mão no ecrã, coloquei, e logo no dia seguinte ligaram para mim, ou seja, hoje, né, ligaram para mim
para uma entrevista de emprego. E ela aqui exorta: gostaria de incentivar a todos a não parar de orar e de confiar sempre em Deus. Exatamente. É aquilo que nós falamos há pouco tempo. Meu irmão, quando o apóstolo ora, não é mais nada senão o poder de Deus que passa para a sua vida. Basta você crer. É só uma questão de você acreditar, e hoje mesmo você pode receber não só o emprego, como essa irmã de Santarém, a irmã Teresa Paulo já foi chamada por uma entrevista, mas você se tem um problema familiar, se você tem um problema, inclusive, de enfermidade, basta crer. Eu estou a me lembrar de uma mulher que sofria tinha fluxo de sangue, que conta a Bíblia. Ela diz: se tão somente tocar, talvez a nossa irmã tocou no ecrã. Hoje nós temos as vestes, mas temos o nosso ecrã, que é um instrumento de fé pelo qual você toca e o Espírito Santo faz aquilo que você pedir. Basta você crer. É isso mesmo. Inclusive, eu queria aproveitar até nesse testemunho falando a respeito de finanças e falando a respeito de emprego. O apóstolo tem falado muito no programa a respeito de que Deus vai confiar a pessoas oportunidades, não é? Sim. De negócios. E, inclusive, hoje, em muitas das nossas igrejas, nós temos uma reunião chamada Clube Executivo. Inclusive, não só aqui em Portugal, mas em toda a parte do mundo. Algumas reuniões acontecem na segunda-feira, em outros locais acontecem aos sábados. E é importante, onde você estiver, participar dessa reunião de Clube Executivo, que é uma reunião em que você vai receber uma unção, ou seja, um poder, uma instrução específica para te ajudar a vencer nos negócios. Sabemos que existem pessoas que têm muitos talentos. É verdade ou não é? Sim. As pessoas, por vezes, têm talentos, sabem fazer coisas, são capazes de fazer coisas e, por vezes, estão como empregados e trabalhando para alguém e fazendo alguém enriquecer. E a verdade é que essa pessoa, ela pode usar esse talento para ela mesma enriquecer e, principalmente, fazer com que o plano que Deus tem para a vida dela aconteça. E isso você vai aprender numa reunião de clube executivo, vai receber uma unção específica numa reunião de clube executivo. Eu queria até mostrar um spot que fala a respeito das moradas das igrejas, que é onde nós temos as várias igrejas. Você pode entrar no site, pode ver onde tem uma igreja Maná mais próxima e verificar nessa igreja uma reunião de clube executivo. Encontre a Igreja Maná mais perto de si. Entre em curiacos.com. Clique em Maná World. De seguida, site Igreja Maná PT. Clique em Moradas Igrejas Maná. Escolha a sua localidade. Faça-nos uma visita. Então é isso mesmo, então fica aqui o convite para você. Nós já vamos dar seguimento no programa. Bispo Paulo, quer falar mais alguma coisa? Eu não posso esquecer. Exatamente, nós vamos ficar por aqui, eu e o Bispo Rafael. Não se esqueça que este programa vai dar continuidade com o nosso apóstolo, o Bispo Crisel e o Bispo Adriano. E basta você querer, meu irmão. Mas antes de nos despedir, eu e o Bispo Rafael preparamos uma música do Primeiro Amor. É isso mesmo, o time Curiacos, que canta melhor que a gente, vai cantar. Não posso esquecer quando ele me salvou. Então em mim a alegria nasceu. Glória a Deus, glória a Deus, meu primeiro amor. Eu não vou perder o primeiro amor. Eu não vou deixar de servir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, pelo meu primeiro amor. Foi ele quem me ensinou o caminho do amor e andar pela fé e a ser aquilo que eu sou. Não vou parar, nada me vai impedir, nem o diabo, nem o inferno, nada me faz desistir. Estou seguro
das promessas do meu Senhor. Sou mais teimoso e o diabo tem medo do meu louvor. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus, Jesus é Jesus Senhor. é Senhor. Glória a Deus, Glória a Deus, glória a Glória a Deus. Deus. O primeiro primeiro é Jesus, é Jesus, Salvador. Salvador, O primeiro amor. Maravilha. Sim. Estás aí? Eu estou aqui, Ei, então. penteado todo nice. Ah, é? Pouco. Ok, pronto. Bem, um abraço, um beijinho para a Adelaide, que está em Cuba. Mandou um bolo que é uma lasanha. Não é bolo, é lasanha. Lasanha cubana. Lasanha. Mas hoje, meus irmãos, eu quero dizer, por acaso esqueci de pedir à Sofia, fiz umas gambas fritas para a minha esposa. Diz lá como é que estavam. Diga-me, como que fizeste mesmo? É Como segredo, fizeste? é segredo. E depois fiz uns bifes com Sim. molho de... Até já está com água Sim, na molho de boca. quê? Era molho de quê outra vez? Cogumelos. E mais? E depois, pronto. Foi só isso. Acreditas? No comments. No comment. Muito bem, nós temos falado todos os dias sobre a missão de cada um de nós. Eu comecei por dizer, falar da atitude que cada um de nós tem que ter para com os perdidos e fomos mencionando várias pessoas da Bíblia, como por exemplo Jonas, que se recusou a obedecer à sua chamada e foi parar à barriga da baleia, depois lá se arrependeu e pronto. Depois falámos sobre José do Egito, João Batista, etc. E hoje vamos falar sobre Moisés. Moisés foi uma das figuras mais importantes da Bíblia e foi realmente um ícone muitíssimo importante, não só para aqueles dias, mas continua a falar para todos nós nos dias de hoje. Então, vou pedir aqui ao Adriano que explique quem era, o que é que ele fez, qual é a chamada do Moisés. Então, Moisés era hebreu, quando ele nasceu, houve uma ordem para se matar todas as crianças hebraicas. Então os pais protegeram-no e ele foi lançado a um rio e foi, digamos assim, apanhado pela filha do faraó. Foi lançado no rio num cesto, não é? Num cesto. Sim. Não esquece Esqueci o do cesto. cesto. Não, lançado no rio e Já pronto. sabia nadar. Já sabia nadar. Foi num cesto e, entretanto, a irmã foi sempre acompanhando. É uma história muito bonita. E Era a filha de Faraó, é a irmã de Faraó. O que eu li na Bíblia é que era a filha do faraó. Sim, eu também li isso, que era a filha. Era? Mas depois Sim, por acaso é que eu aposto que quiser. Na Bíblia. Mas pronto, se quiser. É a filha do faraó. Por acaso eu também pensava que era irmã. Sim. Hoje, quando interessa. Não, eu Vai, também vi. depois. Mas... E quando ela apanhou, viu que era uma criança hebraica e amou a criança, ou seja, não a entregou para ser morta. Escondeu e acabou Moisés por ser amamentado pela própria mãe e a mãe ainda recebeu dinheiro por cuidar do filho. Não só o filho não morreu, como ainda foi abençoada, porque a filha do faraó sustentou a criação do Moisés. Quando ele deixou de ser amamentado, voltou para o palácio e agora ele é criado para ser um príncipe do Egito. Ou seja, o futuro do faraó. E diz a Bíblia que uns anos mais tarde ele foi visitar os irmãos hebreus e ele viu, constatou, não é? Saiu da sua cúpula, do seu palácio, da redoma de vidro onde ele vivia e foi ver a realidade, o sofrimento do povo de Deus. E no seu coração... Como é que o povo vivia? Como é que o povo vivia? Ele era escravo. O povo hebreu era escravo, maltratado, não tinha direitos nenhuns, claro, muito menos regalias sociais, isso é uma coisa do nosso século e nem é em todos os lugares, e não tinham direito a nada, só trabalhar para o faraó. Eram, digamos assim, uns animais mais inteligentes, mas eram tratados literalmente até pior que os animais de faraó. E Moisés viu aquilo, ficou tão revoltado e num ato de fúria acabou por cometer um crime, zangado, revoltou-se,
contra aquela situação social injusta e o faraó soube, então ele teve que fugir. Agora, o que é impressionante é que Moisés era riquíssimo, tinha direito a tudo, e ele, no seu coração, nunca perdeu o senso... Não, mas espera aí, tens que explicar o seguinte, que o Moisés acabou por descobrir qual era a linhagem dele. Ele era hebreu. Hebreu. E que, portanto, ele podia ter escondido isso, podia ter vergonha, podia ter seguido em frente, que ele ia ser o futuro faraó, mas ele assumiu essa identidade. E nessa altura, ser hebreu era perder tudo, era um escravo, era um palerma, era um Zé Ninguém. Era ser nada. Era renunciar a tudo, ao maior império do mundo. Mas ele fez isso não foi só por causa daquilo que ele viu que o faraó fazia, o pseudo-pai dele fazia ao povo. É porque ele começou a ver que havia um Deus e que ele preferia seguir esse Deus da justiça e do amor, etc., do que aquela situação, vamos dizer, social, injusta, em que há uma pequena minoria que tem tudo, posse quer ir mando e escraviza toda a gente. Isso que eu posso estar a citar, para quem quiser saber, está referido na Bíblia, que diz que Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho de Faraó, filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser do povo de Deus, maltratado por um tempo nesta terra, mas com o orgulho de ser de Jesus Cristo. Então ele decidiu andar com Deus, para isso ele saiu e foi preparado durante mais um pouco tempo, foi 40 anos, para voltar, para cumprir uma missão. Ele depois fugiu porque o faraó queria matá-lo. E o faraó ficou ultra chocado, magoado, não entendeu como é que alguém troca um império que era simplesmente o maior de todos por uma coisa de escravos, dos palermos, a ninguém, espartanas, por causa de um Deus que não se vê. Não se vê. Então ele fugiu, foi para o deserto, e foi servir um sacerdote de Midian, chamava-se a zona onde ele ficou, Midian, que era Jetro, tinha 7 filhas e ele casou com a mais velha. E então, um dia Deus lhe apareceu e disse: Moisés, tenho ouvido o sofrimento do meu povo, o meu povo está a sofrer, eu preciso de ti. Como Deus chamou também foi giro, que ele estava lá no meio das ovelhas, a tomar conta do gado, não sei o quê, e viu assim lá na montanha uma sarça, é uma planta a arder, mas não se queimava. Não se queimava. Sim. E de lá vinha uma voz que era Deus a falar com ele. E chamou. Mandou-lhe tirar os sapatos, sandálias, e disse: eu sou Deus poderoso. E depois. Então, foi isso que eu disse. Deus disse: olha, o teu povo está a sofrer, o meu povo está a sofrer, eu preciso de ti, preciso que vás lá para libertar aquele povo da escravatura e levá-lo até à terra prometida. Certo. Ou seja, o povo era crente, embora que deslavado. Sim. E então andava há séculos a pedir ajuda a Deus. 400 anos. 400 anos. Mas também a culpa é deles. Porquê? Sim. Porque este povo israelita ainda hoje é a mesma coisa. Eles têm um problema que não é só do povo israelita, é dos crentes. Mas os israelitas sabiam que eram um povo escolhido. Exatamente. E para eles ser um povo escolhido quer dizer que, pronto, Deus é só para eles, mais ninguém tem direito a nada. É só bênção. E também é só bênçãos, não há responsabilidades, nem se eu falhar me vai acontecer mal nenhum porque eu sou escolhido. E só pensavam em dinheiro, nunca tinham entendido uma coisa mega importante que eu quero explicar, que é o seguinte: eles foram um povo que Deus escolheu através do seu pai, o Abraão. Mas não era escolhido para ser ali o campeão, o estrela de Hollywood, o menino rico. Não, ele foi escolhido para ir ao resto do mundo dizer que há um Deus. Exatamente. E que esse Deus não é vaca, não é o sol, e que esse Deus ia um dia enviar um Messias. Messias. Bem,
Ao longo das gerações, o povo de Israel, que nasceu do Abraão, Do Abraão. que teve filhos e depois teve netos e por aí fora, foram andando ora muito bem com Deus, ora muito mal com Deus. Cada vez que eles desobedeciam a Deus e já não ligavam nenhum a Deus, ficavam à mercê do diabo. Do diabo. Começa tudo mal quando eles querem um primeiro rei. Quando Claro. Deus disse, então, porque eles eram guiados pelo homem de Deus, o Moisés, neste caso, foi o primeiro, recebia as instruções, transmitia ao povo. Mas eles disseram, não, a gente não quer isso, a gente quer ser como o mundo. Queremos Como o um mundo. rei, um governo, um sistema democrático e tal. E Deus até avisou, vais ver o que é que vai acontecer. Vão ser destruídos. Aliás, foi a mesma coisa quando o povo saiu do Egito, né? Eles queriam um Deus com os outros povos também Exatamente. tinha. Um Deus que Deus se via. que se via. Não queriam um Deus que não dá para ver. É. E submeter-se a uma autoridade que era Sim. um homem de Deus. Eles não Certo. queriam Sim. esse profeta. Mas pronto, então, o Moisés estava no deserto. No deserto, E Deus o chamou e ele ficou, ele nem queria acreditar, nem queria vir, né? nem queria vir porque ele Já disse- estava gago, já nem Sim, sabia falar. sim. exatamente, porque ele deixou de aqueles protocolos, aquela segurança do Estado, dos era protocolos. só ele e as ovelhas, né? Era só ele e as ovelhas. Mas ele continuou a ouvir Deus e Deus apareceu e ele decidiu aceitar a sua missão, a sua chamada e foi, E qual era a chamada dele? era libertar o povo da escravatura e depois guiar o povo à terra prometida. E qual era a estratégia que Deus lhe deu para ele libertar o povo? Era ir ao faraó e levar era o pai dele? Que era agora Ser já do não, pai. agora já acho que era um primo porque o velho já sim, ele já morreu, o padrasto dele, o avô, suposto avô, Sim. já tinha morrido e agora era o novo faraó. E ele tinha que levar um recado a esse faraó, dizer, liberta o meu povo, deixa o meu povo E servir a Deus. E servir a Deus. Então ele foi falar ao faraó, que ele conhecia, Que ele conhecia, que cresceu eles, com ele, cresceram brincaram juntos e que até se zangavam, porque, pronto, não interessa. E então ele tinha um recado a Deus Exatamente. para o topo da liderança do governo. E ao longo da história, Deus levanta profetas e homens de Deus para dar recados, vamos dizer, abruptos, cara a cara, com este tipo de pessoas. Porque normalmente as pessoas que são reis ou que são primeiros-ministros, líderes do topo, se acham quase como que deuses. Exatamente. E não toleram que alguém lhes diga alguma coisa. E o faraó achava-se mesmo um deus, ele era Pois. venerado como deus. Mas é mesmo uma utopia e uma estupidez total, porque a pessoa sabe que vai morrer, ainda acha que é Deus, está mesmo parvo. Mas pronto, então, ele foi E levou o e recado levou o recado. e o faraó resistiu a E Deus. tinha uma vara. E tinha uma vara com a qual Deus iria fazer sinais e maravilhas e confirmar que era com ele. A autoridade e o poder Sabes que da lhe tinha dado. história da vara, não? A vara foi assim, que o antigo, sabes ou não? Conta lá, Disse, diz. disse, Eu estou aqui para aprender. a sério, disse que quando o outro faraó mais velho, que gostava muito dele e que ia fazer dele, o Moisés e o faraó, ficou muito chateado com a atitude dele, de querer ir seguir esse tal Deus, deu-lhe uma vara e disse, vai reinar. Eu acho que não Vamos foi bem assim. Eu acho que era a vara que ele usava para pastorear porque ele fugiu. O faraó não o mandou embora, ele fugiu do Egito. No filme dos 10 Mandamentos, isto agora é contexto histórico, nenhum de nós lá estava, mas ele fugiu do faraó com medo de ser morto. Portanto, o faraó nem sequer sabia onde é que ele estava se não tinha morto. Mas eu tenho uma boa história para a vara. Então pronto, continua. Continua. É que quando alguém goza um servo de Deus e, portanto, goza Deus, usando-se, vamos supor que esta vara Sim, entendo o que estás a dizer. era verdadeira. Sim. Deus pega nisso e transforma nisso numa vara para castigar. Os que atuaram contra o homem de Deus. o homem de Deus. Estás a perceber? É um princípio de Deus. Já que gozaram o servo de Deus como uma coisa, é isso mesmo que Deus vai usar para castigar quem gozou o servo de Deus. Porque o faraó usou com ele por causa da vara, é com isso que tu vais libertar o teu povo e Deus usou E depois ele chegou lá e disse-lhe assim, diz o Senhor,
E claro, o outro Faraó começou-se a rir e ele já tinha sido avisado por Deus que o outro não ia aceitar Exatamente. e lançou a vara ao chão e se E isso transformou numa cobra. numa cobra. E depois? E então o faraó riu-se dele. Os meus mágicos também fazem isso. Então Certo. chamou alguns mágicos que lançaram também a vara. Varas? Várias varas que também se transformaram em cobras, mas houve uma grande diferença. É que de repente, para espanto de todos, a vara de Moisés comeu todas as outras cobras. E era o primeiro aviso que Deus estava a dar ao faraó que não valia a pena lutar contra Deus, porque o poder de Deus é maior que qualquer outro poder. Sim. Mas há aqui outra coisa que é importante dizer, que é assim, na verdade, o diabo tem poder. Sim, E portanto, faz coisas acontecerem. faz coisas acontecerem. E é por isso que muita gente, quando não vê coisas acontecerem na igreja, vai procurar outros poderes, só que infelizmente esses poderes levam a pessoa à desgraça, porque é o diabo que lá está, e o diabo alivia o sofrimento, uma doença de uma pessoa, para depois ir cobrar mais adiante, não sei quantas vezes mais caro. Sim. E, portanto, o diabo, quando se usa, por exemplo, dos seus empregados, os seus súbditos, os seus bruxos aqui na Terra, faz sinais e maravilhas. Só que, quando alguém usa, por exemplo, o nome de Jesus, eles não conseguem. Não consegue. Eu estou-me a lembrar que, quando eu era engenheiro na África do Sul, havia lá nós íamos evangelizar um bairro e havia lá uma bruxa sul-africana que detestava a igreja e pôs-se a ameaçar. E então o líder do time de evangelização disse a ela: melhor você ter cuidado, porque o nosso Deus é maior que o diabo. E ela desafiou. E ele disse: está bem, então a gente vai à tua tenda, tu chamas lá quem tu quiseres, mas já há uma coisa, depois eu chamo o meu Deus. E ela disse: ok. Conclusão. Ela invocou os demónios com quem ela trabalhava e realmente aconteceram coisas. Voam coisas, ouvem-se vozes estranhas, etc. Só que quando eles disseram: agora nós dizemos assim, Satanás é no nome de Jesus, nunca mais vais operar na vida desta mulher. Ela, nesse dia, pensou: bem, não aconteceu mais nada, mas pensou: isto amanhã volta ao que era de antes. Nunca mais ela aconteceu. teve esses poderes. Porque, de facto, há poder no nome de Jesus. E o faraó descobriu isso da pior maneira. Porque ao ele ser obstinado, porque Deus disse: liberta o meu povo. E o faraó dizia: não, o povo não é nada de Deus, o povo é meu. E se a igreja não é nada, não sou nada de Deus, quem manda aqui sou eu. E praga após praga. Mas isso é típico de quem governa. Governa. Eles acham que o povo é deles. Exatamente. É? Eles acham que o povo é... E por isso é que, muitas vezes, um governante faz guerra à igreja. O motivo é muito simples. É porque a igreja lhe rouba o coração do povo. Exatamente. Estás a perceber? E então ele fica furioso. E ele quer ser o dono do coração das pessoas. Pela força, por Pela qualquer força, pelo engano. pelo engano. Há muitas maneiras. Mas outra coisa que eu acho espetacular é que Deus já sabia que o homem era assim. Ele avisou logo. Mas outra coisa importante dizer é que Deus quis, a todo o tempo, salvar o faraó. Era uma oportunidade. E Deus quer salvar toda a gente que se acha neste tempo como grande. E foi por isso que ele mandou Moisés, o homem de Deus. Eu no outro dia estava a ler umas passagens de Jesus e Jesus aparecia vestido de qualquer maneira. Como uma pessoa simples, normal. Certo. E os poderosos acham que têm que aparecer de uma forma assim e tal, com umas vestes e com cornetas, porque isso é que faz deles alguém importante. A aparência. Quanto mais aparência uma pessoa tem, menos realmente ele é, porque precisa de todo esse aparato Para mostrar. para mostrar alguma coisa que Algo não que está não lá. é. coisa. Exatamente. A perceber? Portanto, Jesus dizia isso dos religiosos, não é? Vocês e vestem por acaso a mim me dá-me jeito quando eu estou calor, venho mesmo de sapatilhas, de calções curtos, mas vocês não, porque eu é que sou A aqui. gente fica com calor, não é mesmo? Mas o que eu acho nesta história também muito importante explicar é que Deus quis a todo o tempo salvar o O faraó faraó e o povo do Egito. e o povo do Egito. Sim.
mas não conseguiu, e até os dias de hoje o Egito é uma desgraça, porque quando um rei ou uma potestade terrestre leva o povo por maus caminhos contra Deus, aquilo é uma desgraça garantida. Ninguém faz guerra a Deus e vence. E vence. E, portanto, o faraó, que era amigo dele, eles se conheceram desde criança, gozou o Moisés, e o que é certo é que, logo na primeira rodada, a cobra do Moisés engoliu o poder às outras cobras. Mas essa foi a primeira... Foi a primeira de 10. De 10. E depois? Então foi cada vez piorando, veio os gafanhotos, vieram as pragas, e sempre Deus mandava novamente o Moisés. Praga, arrepende, leva o povo, deixa o povo sair para servir a Deus. E o Moisés e o faraó, ao invés de se arrepender, cada vez ameaçava mais. Até que da própria boca do faraó saiu algo que ele nunca devia ter dito. Ele amaldiçoou o povo de Deus e disse que ia matar o povo de Deus. E por isso colheu morte. Colheu morte para o Isto próprio faz-me lembrar o que está a passar, por exemplo, na América, não é, Cristo? A gente fala isso muitas vezes. Sim. Eu e a Cristo conhecemos grandes generais de Deus e eles foram divinamente avisados, profeticamente, pelo menos 2. Era o Kenneth Sagan, o Ressa Samuel e não me lembro quem é mais. Sim. Sabiam que ia acontecer um terremoto no país. E porquê? Porque a arrogância dos... sabia e avisava. E avisou. Avisar o que ia acontecer. Que a igreja tinha que se comportar como deve ser, orar, etc, etc. Mas a arrogância dos americanos, o povo americano, que sem Deus, contaminou o povo crente. Da igreja. Porque quando a igreja quer copiar as pessoas do mundo, as modas do mundo, etc. A aparência do mundo. Foi assim que ficaram escravos no Egito? Sim, é exatamente a mesma coisa. Foi isso que fez com que os egípcios, com que o povo de Deus também ficasse escravo. É isso. E Deus avisou. Aliás, quando Deus até disse assim, mais tarde, disse assim, quando entrar na terra prometida, isso depois de Moisés, sim. Não copias, não fazes conforme eles fazem. Sim. Seja como for. Então, hoje a gente vê que a América está toda dividida, é um país dividido, que chama-se uma implosão, uma guerra interna. É terremotos, é fogos, é mortes, racismo, quer dizer, continua a matar os polícias brancos, a matar cidadãos negros nas costas e não param. É um racismo atroz, as crianças entrarem nas escolas como estão e matar. Matarem-se umas às E, outras. portanto, vê o que é que estão a fazer. Estão a colher toda a maldade que os seus líderes fizeram no Afeganistão, no Iraque, no Kuwait, etc. E quando um crente, por exemplo, o pastor do Obama, foi um homem de Deus como deve ser. Avisou o Obama, e nós ouvimos as notícias, dizer que ele foi chamado para governar a nação e levar o povo de volta, Deus. E que isto e aquilo estava errado. Vieram logo os comentadores dizer que este homem é assim, que é assado. Não, mas ele foi um homem de Deus. Tal como Moisés. Como Moisés. Foi um verdadeiro Moisés dos dias hoje, para tentar livrar a América disto. Exatamente. E o povo de Deus da igreja. Portanto, hoje a gente vê que a América, eles bem dizem que continuam a ser os grandes. No outro dia saiu uma notícia de uma entidade americana a dizer que, de facto, agora a Força Armada da Marinha, a Marinha... Sim, a maior do mundo. É a maior do mundo. É nitidamente a maior do mundo. Mas não tem a experiência que nós temos. Não, da a China. maior do mundo da China. Da China que é o maior do mundo. Esqueceste de dizer o país. O americano disse que aquilo que já a gente sabia, que os chineses têm a maior força armada marítima, naval do mundo. Mas, claro, não têm experiência. Nós é que temos. Nós é que os treinámos, nós é que os ensinámos. Eles não sabem operar essas coisas todas. A queda de um país, quando deixa Deus... Exatamente. É uma coisa... triste, sim, não é? Quando deixa Deus, eles ficam no trono e eles acham-se deuses, o mais importante que sabe tudo. Por causa é triste.
Mas pronto. E para fazer o paralelo Entre aquilo que se passava. entre o Egito... Fechei o ar, está um bocado frio, se achas. Muito frio. Mas estás de calções? Não. Está encolhidinha, coitadinha. Entre o Egito, sim, Egito e os dias e de os hoje. dias de hoje. É a mesma coisa. Todos os povos tiveram um avivamento. Portugal, por exemplo. Portugal. Deus os abençoou. Portugal foi, durante muitos anos, séculos, o número 1. Sim. É? E até tão triste, estávamos um dia na Grécia ou na Turquia, e eles diziam coisas de nós que nós em Portugal não sabemos. Porque já é vergonha, né? Perdemos tanto, somos tão pobres e fomos os super ricos do mundo todo. Nós éramos o número 1. Mas porquê? Porque naquela altura os reis andavam com Deus, tinham comunhão com Deus, até faziam capelas para eles estarem com Deus, mandaram traduzir a Bíblia, etc. Exatamente. É engraçado, não é? Como de repente mudou tudo. Mudou tudo. Mas, portanto, Deus queria salvar Toda a gente. Deus Toda a quis gente, sempre. não só libertar o povo da escravatura, né? e queria dar uma oportunidade ao faraó e todo Mas o povo o faraó, e há muitos faraós nos dias de hoje, em vez de dar ouvidos a Deus e de ver que cada vez ele perde, cada vez que ele afronta a Deus, a igreja, a casa de Deus, cada vez fica pior, a arrogância de uma pessoa destas não se humilham. não se humilha. Não quero admitir. Não quer admitir. Não quero admitir. É Isto uma não é decisão. assim, isto não é Morrem. por causa de mim, isto é por causa dos outros. Pois. Morrem e levam eles à desgraça e o seu povo à desgraça, porque são mesmo estúpidos. E, portanto, é importante dizer isso porque Moisés foi um escolhido de Deus para trazer um recado àquele povo, naquele tempo. àquela nação. E eles não ouviram. Eles não ouviram. E, entretanto, aconteceu todas as pragas. Finalmente, o povo Agora, saiu. estamos nas pragas. Sim, ainda voltamos às pragas. A certa altura, as primeiras pragas ainda afetaram o... Sim, sim. Explica lá. Sim, acho que as primeiras três pragas foi para todo mundo. Eles todos ficaram debaixo dessas pragas, mas a partir da quarta, aí era só sobre o povo de Egito. Só eles os apanhavam, egípcios sim, é só os que egípcios. ficavam apanhados por pragas terríveis. Sim. E que eu já disse, e estamos a ver, desde março que eu disse isso, que estas pragas vão começar a profetar alguns crentes que estão deslavados, eles têm que se voltar para Deus, e depois, isto não vai parar aqui, infelizmente, mas quem andar com Deus vai ficar melhor. Quem não andar com Deus vai ficar cada vez pior. Deus está mesmo a transferir riquezas. E eu quero dizer isso porque a gente tem que ler a Bíblia e ver que leis é que operaram Naquele nesses tempo, dias, exatamente. porque essas leis não mudam. Não mudam. A ver? Essas leis não mudam. Qual é as leis? Quando, por exemplo, o faraó não se humilhou, ele ficou desgraçado, levou o povo toda à desgraça. Até os colaboradores diretos dele diziam-lhe, né? Está na Bíblia, Sim. para lá que este... Liberta o povo. Porque eles têm mesmo um Deus que é mesmo Deus. O nosso Deus não é. Nós não podemos nada Não contra temos este poder Deus. contra Deus. É? Mas temos, por exemplo, outras figuras. O Nabucodonosor, quando viu o poder de Deus, em que ele quis matar 3 crentes, também judeus, Sim, sim. não os conseguiu matar. Estava a ser envergonhado publicamente quando os seus poderosos, todos eles na Tinha altura, chamado a eram nação toda. todos os grandes governadores e prefeitos e juízes e generais, a ver que ele não conseguia fazer os jovens dobrar, nem conseguia matá-los. E então apareceu a 4ª pessoa no meio da fornalha de fogo ardente e o rei foi sábio. Sim. Porque ele disse, epá, realmente não há outro Deus como este. E fez uma lei inteligente. Ai daquele que a partir de agora fala mal deste Deus. E eles foram os 3 promovidos. E eles foram promovidos. Exatamente. Portanto, vemos aqui que há pessoas que estão no governo que eu já não tenho tempo nem idade para ser simpático, são mesmo estúpidos, não sabem que vão morrer, já ouviram recados a Deus, até já viram o poder de Deus. Eu conheço um
um português, muito conhecido e muito aclamorado, já morreu, e o filho dele estava à morte na África do Sul. Acontece que eu conheço muita coisa da África do Sul, e os médicos disseram ao pai, que foi uma grande figura portuguesa, pouco falta para dizer quem é, disse a ele, se ele quisesse, orava, e o homem, eu não acredito, mas pronto, a minha mulher acredita. E o filho ficou curado e não morreu. Pois esta inteligência, quer dizer, falta de inteligência, continua a dizer que era incrédulo, nunca fui e tal. Sim, sim. E está hoje no inferno. Sim. Está hoje no inferno, levou o povo à desgraça, vendeu o ouro, só fez disparates e é aclamorado aqui como se fosse um rei. Eu diria, ele só se fosse o rei nu, quer dizer, anda todo nu e acha que tem uma vestimenta bonita. Mas pronto, portanto, há uma grande lição que é, Deus é mesmo Deus, de todos. E Deus fala a todos, sem exceção, que todos têm que se arrepender, se voltar para Deus. E quem não se voltar, infelizmente vai pagar com as consequências. Se ele estiver numa situação de autoridade, infelizmente vai levar os seus súbditos à desgraça. Bem, continuemos. E depois? A última praga. A última praga, como eu disse, o faraó, num ato de loucura, disse que ia matar todos os primogénitos do povo de Deus. E Deus disse, não, aqui basta, eu não vou permitir que tu vás matar o meu povo. E disse a Moisés, disse, olha, diz-lhe que aquilo que ele disse é o que vai acontecer a ele. O que ele semeou vai colher sobre a sua casa. Então, diz que naquela noite, Deus disse ao seu povo, separem-se, preparem-se, barrem o sangue do cordeiro na porta das vossas casas, como símbolo de que vocês estão em aliança comigo, querem andar comigo, e o anjo da morte vai vir. E quem não tiver, como o apóstolo estava a dizer há bocado, quem não tiver comigo, em pacto comigo, quando a maldição vier sobre o Egito nesta noite, todos os primogénitos dessa casa, poderia ser do Egito ou de outra qualquer, vão morrer. E é um momento muito importante, porque várias coisas. Primeiro, o faraó foi amaldiçoar, mas não foi só amaldiçoar, foi ameaçar que ia matar. Ia matar. Eu estava a me lembrar, ao longo dos anos, por diversas vezes, bruxos se reuniram numa convenção de bruxos em vários pontos do mundo para me tentar matar. Sim. E eu mandei avisos. Quem vai morrer são vocês, porque não é que eu sou não sei o quê, mas é que o meu patrão é o grande Senhor. E morreram. Até que, quando eles viram que o Deus verdadeiro, o nosso Deus, que fazia isso, e eles pararam. Porque senão continuavam a morrer. Só houve 2 ou 3 bispos da Maná que morreram porque eles próprios não estavam nada bem com Deus. Mas isso também é outra lição. Seja como for, ele quis matar o povo de Deus, e colheu o que ele próprio disse. Tinha planeado. Então, nesse dia foi um dia terrível, porque imagina, à noite, vamos dizer, à meia-noite, todo mundo calado, e toda a gente chorava. E vem o anjo da morte e começa a matar pessoas, os que gozaram a Deus, os que não creram com Deus, etc, etc. E eu posso imaginar o faraó invocar os seus deuses, a ver, as medicinas, as ambulâncias, está a ver, os deuses dois. E nada lhes valeu. Porque quando Deus atua, ninguém consegue. E quem estava dentro de uma casa protegida com o sangue do cordeiro, uma figura do que Jesus iria fazer, que era o que Jesus ia ser, era o cordeiro. Exatamente. Esse era o pacto de que ali naquela casa estavam pessoas com Deus. Com Deus. Isso é muito importante. Portanto, o Moisés foi o líder que Deus escolheu para fazer isso e a partir daí o povo saiu. Foi para uma caminhada. Entanto, o Moisés foi um grande homem de Deus. E mais, quer dizer, do Moisés? O que eu quero dizer do Moisés é que a chamada dele não terminou aí. Não só ele tirou o povo da escravatura, como depois, durante 40 anos, ele guiou aquele povo, pastoreou aquele povo e guardou aquele povo
para que aquele povo andasse com Deus, ficasse amigo de Deus, não... E como a Bispa disse, durante os primeiros tempos foi muito complicado, motivo pelos qual eles tiveram 40 anos no deserto, porque eles queriam voltar para trás. Deus os tirou do Egito, mas durante muito tempo eles recusaram-se a tirar o Egito, a velha vida, do coração. Durante muito tempo, até que eles chegaram à Terra Prometida. 40 Os espiões entraram e porque vinha com esta reportagem que era difícil, gigante, o povo estava a dizer, vamos voltar para o Egito, quer dizer... Aquela viagem, segundo os historiadores da Bíblia, as pessoas que estudam, poderia ter durado 10 a 15 dias. Demorou 40 anos. Porque Moisés teve que lidar com os novos convertidos. Sim, cuidar... mas já houve muita coisa. Houve rebeldes, Pois? houve desobediências. Sim. Fizeram um bezerro de ouro Sim. com o dinheiro que Deus deu, que era para eles construírem uma tabernáculo. casa de Deus. Depois de lá entenderam, lá fizeram a casa de Deus, mas antes disso fizeram um bezerro de ouro e o irmão do Moisés, que era um daqueles sacerdotes que prefere agradar. Eu conheço pessoas... A multidão. Eu conheço, não me importa dizer, eu conheço padres que são honestos e querem fazer o que a Bíblia diz. E conheço outros que dão um jeitinho, porque o povo e tal, recebe um dinheirinho ali e tal. E então, o irmão do Moisés era desses. Então, quando acabaram de fazer o bezerro de ouro, disse, eis o vosso Deus que vos tirou do Egito. Faz-me lembrar quando uma pessoa vai a Fátima e vai com aquela imagem e diz, este é o Deus que te salvou, que te vai curar. É impressionante. E é isso que ofende grandissimamente a Deus. Porque Deus é completamente contra isso. E quando nós pregamos isso, há de haver sempre pessoas que dizem, o Senhor só sabe falar disso e já chega, cada um não sei o quê e tal. Eu estou a falar disso e eu espero que você não seja um faraó. Porque não há outra palavra, não há outro Deus. Nem Deus aceita cânticos a mais ninguém, nem imagens de escultura, nem procissões. Deus é absolutamente contra. É contra quem faz isso e a maldição vai para o seu filho, para o seu neto e para o seu bisneto. Exatamente. A ver? Portanto, é assim. Bem, e depois? Então, assim, para concluir, é dizer que o Moisés somos nós hoje. Por isso é que nós temos que ser firmes e nunca esquecer de cumprir a nossa missão, que é pregar o Evangelho para libertar as pessoas da escravatura, deste mundo, do sistema errado em que este mundo vive, e depois cuidar das pessoas, como Moisés. Ele nunca desistiu do povo, corrigiu, ralhou com eles. Ele era uma pessoa, às vezes, muito dura com o seu povo, mas ele nunca transgrediu, nunca condescendeu 1 milímetro com a palavra de Deus. E assim ele conseguiu que, apesar da teimosia, apesar de eles serem um povo difícil... Até Deus queria acabar várias Deus vezes queria com o acabar povo com ele. e o Moisés disse, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Moisés conseguiu levar um povo como aquele a alcançar a Terra Prometida. A história de Moisés é uma história muito grande, muito importante. Não se consegue dizer tudo que a gente sabe, mas por hoje acho que já chega. E o importante é, você que está aí desse lado, saber que se é um crente, você tem uma responsabilidade muito grande, que é também ser um Moisés, para anunciar a palavra de Deus, que todo o mundo se tem que voltar para Jesus, que este mundo vai acabar. Se você ainda não é de Deus, volte para Deus e ouça o recado de Moisés, não é? Que todos temos que nos voltar a Deus, arrepender dos nossos caminhos e andar no caminho estreito e apertado que é de Jesus. E agora vamos ouvir uma música. Qual é a música que a Ruth escolhe? Não posso esquecer. É isto que a Ruth estava a dizer. Não tem Quando música? Deus me salvou. Primeiro amor. Não posso esquecer quando ele me salvou. Então em mim a alegria nasceu. Glória a Deus, glória a Deus, primeiro amor. Eu não vou perder o primeiro amor. Eu não vou deixar de servir ao Senhor. Glória a Deus, glória
primeiro amor. Foi ele quem me ensinou o caminho do amor e andar pela fé e a ser aquilo que eu sou. Não vou parar, nada me vai impedir, nem o diabo, nem o inferno, nada me faz desistir. Estou seguro nas promessas do meu Senhor. Sou mais teimoso e o diabo tem medo do meu louvor. Glória a Deus, Glória a Deus, aleluia. aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus, Jesus é Jesus Senhor. é Senhor. Glória a Deus, Glória a Deus, glória a Glória a Deus. Deus. O primeiro primeiro é Jesus, é Jesus, Salvador. Salvador. O primeiro amor. Sim, Tem aqui umas fotos sim. do Gabriel, que Gabriel. mandou para o Rafael e Mujinga. Eu não sabia que temos mais chefes. Olha este aqui. Mas o Gabriel é o tal chefe. Olha este. Ah, está aí. Sim. Epá, mas aquilo, sim senhora, pá. Não sei o que é que ele tem ali, mas deve parecer... aqui São umas sempre gamas. coisas muito bons e muito bonitos. Ah, bonito. Muito bem. E depois temos um bolo. De parabéns à Adelaide da Praça de Espanha. Ah, obrigada Este. pela Natasha. Depois tem a minha fotografia, que eu afinal estou aqui. Viste? Estou aqui. Pois, eu também, Está a ver? mas aí, pronto, Pois. aí não estava. Vai ser só para homens. Vai, depois. E depois temos... Só mulheres. elas são o quê? São... É, boa noite, glória a Deus por Com a ter. luz. Sim, que a luz. Cristina de que a luz. Que a luz. Pois, então pode olhar para mim. Olha, Cristina Sim. de que a luz. Esta é a Cristina do Jorge Tadeu. Pois é. Como é que tu te chamas? Eu chamo-me Cristina. Cristina. Frederico. Frederica. Sim. Que nome tão bonito. Gostas mesmo desse nome? É nome que eu não uso, é segundo nome. Quer dizer, Pronto. o nome da minha avó, então. É lindo. Sim. Quer dizer, aquele que guarda a paz. Guarda-paz? Sim. Sim, lá em Já que casa tu não há tens- guerra, não Já é que preciso. tu tens a guerra, eu ponho lá a paz. Está tudo em balanço. Certo. Mas é Guarda-paz. segundo nome. É segundo nome. É lindo. Pronto. O primeiro nome. Bem, Frederica, vamos fazer assim então. É bonito. Qual é o seu problema? Sim, mas a Cristina é seguidor de Cristo também. Cristina, Sim. seguidora de Cristo. Sim. Frederica, quer Sim. dizer, a que guarda a guerra, a paz. Guarda a guerra ou a paz? A paz, A gosta paz. da paz. Tá bom. Bem, então nós agora vamos falar sobre finanças. Sim. E como sempre, eu quero exortar que vocês façam, prestem atenção à palavra de Deus, porque nos dias de hoje, mais do que nunca, precisamos ter fé para a área financeira. E, portanto, não é dizer assim, eu já sei. Eu também já sei que é um bife, ou pão, ou chá, mas todos os dias comemos, porque senão ficamos sem forças. E, portanto, a gente tem que ouvir a palavra de Deus. Isso vai gerar fé, a fé que vence o mundo. Então, hoje vais falar sobre o quê, Gisela? Eu vou falar um pouquinho sobre várias coisas, sobre a área financeira, né, que o nosso coração é o solo e também que Deus faz transferências. O coração é o solo? Sim, o coração é o solo. Ah, Sabias? sabia? Sim, tu que me ensinaste. Queres que eu dê aqui umas dicas ou não? Sim, dá algumas dicas. Eu estava a estudar a palavra de Deus e estava a meditar numas verdades que se chamam, deixa lá ver, o trono. O quê? O trono? O trono. Sabes o que é um trono? Sim, penso que sim, sim. Sim. O trono é assim um cadeirão. Sim, estilo Chama lá disto, aquela sim. cadeira amarela ali. Sim. O trono, está a ver? Se eu estivesse sentado ali no trono, Vai lá sentar. aqui no estúdio, Pronto. o trono. Então, se eu fosse aqui o grande rei, sentava-me no trono. Punha uma cara séria para ninguém se rir Sim. e eu era o grande chefe.
E então a grande pergunta que se põe é quem é que está no trono do seu coração? Por acaso até calha bem, porque por vezes os irmãos têm Jesus ao lado, mas ele é que está lá no trono. E se ele está no trono, Jesus não está ao lado. Olha, estamos a ver. Tem dois. Sim, Aqui mas não se Jesus vê. não está lá agora. Pois. Porque se a pessoa já está no trono, Jesus não vai sentar na segunda cadeira. Um grande segredo é que a pessoa tem que pôr Jesus no trono do seu coração. É isso. Porque se não puser Jesus no trono do seu coração, alguém, outra pessoa qualquer, vai ser o seu Deus. Sim. E só há um trono. Só um trono. Só um. E no seu coração, você ou faz de Jesus o seu Deus, ou faz do dinheiro o seu Deus, ou a sua mãe o seu Deus, ou a música, ou o eu. Sim. O Deus do eu vem do tempo da Eva. Sim. Quando o diabo lhe disse, tu é que coisa, tu. E hoje a gente ouve muita gente dizer eu e tal, eu e tal. E as pessoas pensam assim, se aquilo que me estão a dizer eu não conheço, não existe, porque eu é que sei. Eu ouvi uma vez uma pesquisa qualquer que eles fizeram, então a palavra eu era o mais falada. Assim, numa conversa, qualquer coisa, porque pronto, a pessoa fala eu. Portanto, quem é que está sentado no seu coração? Ou seja, quem é que realmente manda em si? Ou seja, a quem é que você se submete na totalidade? Porque se você se submeter na totalidade a Jesus, você nunca lhe vai faltar nada, vai ser promovido, Deus vai usar de si e o vai abençoar. Agora, se você é uma pessoa que diz isto faço, aquilo não faço. Está a ver? Porque eu é que sei. Aí a pessoa Então, já está a dizer que ele está no trono. ele quer ter Jesus ali ao lado e eu é que sou grande. Sim. Eu vou dizer quando é Jesus pode mandar a mim. E este livro Sim. onde eu ensino estas coisas aqui, segredos de finanças, que você realmente devia estudar. Assim, ultra resumido, é assim, muita gente quer fazer das leis de Deus um negócio. Conhece? Opção, né? Não, ele conhece, até acredita na lei, mas depois quer que Jesus seja empregado dele. Sim. Porque eu é que mando. Eu semeei, portanto, Deus tens que mudar. O que é isto? Estás a ver? E, portanto, ele não se submete, porque ele não quer dinheiro para servir a Deus. Ele quer dinheiro para fazer o que ele quer. Portanto, no final das contas, o Deus dele é eu. Sim. Estás a ver? Ou então, há pessoas que têm outros deuses, não é? O futebol, fazem tudo por futebol. Fazem tudo pela família. E Jesus disse que ama mais o pai e a mãe. Há outro ar-condicionado, está frio aqui, fecha lá. Portanto, um grande segredo na área financeira, que nós temos de estar sempre a dizer, Sim. é que nós temos que trocar todas as pérolas que temos por uma mais preciosa. Seja uma pessoa casada, solteira, seja um jovem, seja um mais velho. Se a pessoa, seja que idade for, não puser Deus em primeiro lugar, o diabo vai, mais tarde ou mais cedo, enganar a pessoa. Sim, porque se Deus não está em primeiro lugar, então Deus não vai estar lá. Não. Porque Ele não fica em segundo lugar. Não, então nunca. Deus sai, então lá vai a benção. Exatamente. Portanto, é muito importante isso. Veja, por exemplo, outro caso que você, se calhar, eu vou ter que dizer isto muitas vezes. O povo judeu, de que falámos há bocadinho, Sim. eles sabiam quem é Deus. Continuam a saber quem é Deus. Acreditam em Deus. Esperaram durante anos e séculos o Messias. Quando o Messias veio, não o receberam. Porquê? Porque não veio como eles queriam. Sim. E hoje é a mesma coisa. Portanto, quem é que está no trono do coração desses judeus? Não é Deus. Não. Porque eles não querem obedecer a Deus, querem que Deus obedeça a eles.
Não é este o Deus, pronto. O que Pois. eu acho que Deus não Esse, é assim. hoje é a mesma coisa. É. A pessoa, sem querer, quer dizer a Deus o que é que ele tem que fazer. Oh, Deus vai ali, oh, Deus vai ali. Eu estou a orar por tanto e tal. Eu fiz um jejum, isto é uma ameaça, está a ver? Um jejum, para muito crente, É greve de fome. é uma greve de fome. Vê lá o que é que tu fazes, oh Deus, porque eu quero esta casa, eu quero este carro, eu quero isto, eu quero aquilo. E depois, quando Deus não responde, algumas dessas pessoas ficam ofendidas, então, olha, já não vou à igreja, Pois. porque Deus não me respondeu, não fez o que eu quis. E, portanto, e quando eles pedem coisas a Deus e dinheiro a Deus, é para eu, Sim, para o meu reino. A ver? E, portanto, uma pessoa dessas nunca vai ter 30 por 1, muito menos 100 por 1. sim. Vai ter migalhas, porque nunca entendeu o que é o governo de Deus. Agora veja, neste mundo há muitos governos, há muitos países. E se você quiser entrar nos Estados Unidos, na França, tem que obedecer às leis de Deus, senão Sim. nem entra. Você vai entrar, por exemplo, na África do Sul e leva comida ou um animal, não lhe deixam entrar. Está a ver? Porquê? É a lei. Ora, e quando se trata de Deus, é a mesmíssima coisa. Deus tem um reino que é tão grande que aqui na Terra ele está-se nas tintas para as fronteiras. Ele não obedece à fronteira de ninguém. Deus não reconhece o reinado de ninguém, porque ele é que é o rei. Sim. E você ou pertence a um governo e anda como os brasileiros. Eu lembro de estar a falar com grandes líderes. Grandes líderes. Sim, líderes da igreja. De igreja, sim, do topo. E eu dizia assim, pá, não percebo como é que você diz que é um servo de Deus e anda com a bandeirinha do Brasil ao peito. Ah, porque... Não, pá, eu não conheço esse Deus. Você tem que tirar esse Deus porque você já não é brasileiro. Eu já não sou português. Eu sou um servo de Deus, e a minha nacionalidade é o céu. E eles já estavam a olhar para mim, depois, passado um tempo, dizer, no dia seguinte, na verdade, o senhor é que tem razão. Claro que tenho. Porque esse é que é o problema. Porque é que num país que tem tanto crente, Pois é. o povo está a sofrer e está dividido? Porque a liderança não entende esta verdade. É o Deus da bandeirinha do país. Se sou americano, o meu Deus é a América. Sim, Portanto, eu posso matar, posso roubar, porque este é o meu Deus. sim. Agora, eu não preciso ir à igreja. Deus é que tem que vir a mim. Pelo país faz tudo, para Deus não. Para Deus não faz. Pois não conseguem conectar uma coisa com a outra. Cada vez, por exemplo, quando a América, o povo americano se voltou para Deus, o mesmo aconteceu com os ingleses, o mesmo aconteceu com a Argentina há uns anos atrás, o mesmo aconteceu com os sul-africanos. Sempre eles foram mega abençoados. Porque Deus passa a ser o dono do país, os governa. Mas quando a pessoa já se acha não sei o quê, e já ele é que está sentado no trono. Eu é que sou aqui o rei. Quem manda agora somos nós. E, ok, temos religião, temos Deus e tal, mas quem manda somos nós. Ah, é? Deus diz, está bem. Então fica por aí. Portanto, o maior segredo de finanças que você pode ouvir é isto. É fazer de Deus. Sim. Na verdade, este não é o maior segredo só de finanças. É de uma vida de sucesso. Por exemplo, estamos aqui montes de jovens e uns são casados, outros ainda não são casados. E então, de tantos em tantos séculos, há de haver sempre alguém que diz que quer casar com uma pessoa que não é da igreja. Ou que é do ministério, não sei lá das quantas. E vai dizer que foi Deus que lhe falou. Sim. Então, Deus é um estúpido, porque fala aqui na Bíblia uma coisa, mas para aquela pessoa é ao contrário. E por acaso é ao contrário que é o que o diabo também fala. Mas Deus enganou-se e falou a mesma conversa do diabo. Porquê? Porque esta pessoa ainda não fez de Deus a sua fonte principal. Em todas as áreas da vida. Todas as áreas da Porque vida. às vezes em certas áreas é o Faz, Senhor e outras áreas não não. faz. Aí eu decido. Pois. Sim. Portanto, não é só para as finanças, é para todas as áreas. Para todas as Estou-me a lembrar de um caso, de muitos, que vieram a mãe e a filha.
há muitos anos, eu nem te conhecia. E então, o que é que eu achava da minha filha, que estava ali ao lado, uma moça bonitinha, casar com um rapaz? Eu acho muito bem que caso com um rapaz. Não, só que ele não é da igreja. Então, e depois? Não, mas ele já prometeu que depois de casar vai se converter. Oh, então você vem-me aqui... Não, eu quero... Então, mas eu não lhe disse já a Bíblia? Eu sei o que é que a Bíblia diz. Então, o que mais é que você quer? A sua opinião. Oh, mulher, a minha opinião é a opinião da Bíblia. Está a ver? As pessoas vêm, sei lá, tentar esses truques a ver se eu concordo. Sim. Mesmo que eu concordasse, não faz disso verdade nenhuma. E ela casou na mesma. E depois, passado poucos meses, aparecia na igreja de olhos... O rapaz batia-lhe. Depois, num dos casos, meteu polícia, no outro caso, meteu não sei o quê. Quer dizer, porquê? Porque que comunhão tem trevas com luz. Ou seja, neste caso, a pessoa sofreu porque ela não fez de Deus a sua autoridade máxima. Sim. Decisiva. Enquanto que concordava, tudo bem. No momento que Deus diz uma coisa que a pessoa não quis... gosta. Então, pronto, sai fora, Deus, Sai fora. eu vou fazer Porque a ele coisa é que é o da minha Deus. maneira. Sim, no final da Estás a conta... ver? E, portanto, eu estou a ensinar estes segredos. E você devia ler isto, porque se você disser assim, não, eu entendo que tenho uma chamada, todos temos chamada, e que Deus quer se usar de mim para ganhar pessoas para Jesus e portanto, para salvar pessoas eternamente, que é o mais importante de tudo, mas também quer ajudar as pessoas já neste tempo, não é? Que estão doentes. Hoje ouvimos um testemunho muito bonito, não é? Diz que ontem eu orei, a pessoa pôs a mão no ecrã e telefonaram-lhe. Ela nem foi para o emprego, telefonaram. Porque a Bíblia diz, e será que se deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, tal, para teres cuidado de fazer, essas bênçãos vão ter contigo. Sim. Deus manda a benção. Deus é que manda a benção. Portanto, o segredo, um grande segredo que nós temos que, volta a nos lembrar, é que nós temos essa chamada e devíamos sempre ter o desejo fortíssimo, diário, de ganhar pessoas para Jesus e de facto, sermos ricos. Mas ricos não é para eu construir o meu reino. Não é para eu ter um casarão não sei das quantas, para ter isto, aquilo, aquilo. Não, até que pode calhar que mais tarde ou mais cedo você vai ter uma casa boa, um carro bom, mas não tem nada a ver com isso. O desejo deve ser para eu ir ajudar Deus a ganhar mais pessoas para Jesus, e como as coisas custam dinheiro, preciso de abrir mais igrejas, pôr mais jovens missionários, pôr mais televisões, mais equipamentos. Então, essa motivação é que é o grande segredo de que Deus nos abençoe. Porque o abençoador, este é outro segredo, é Deus. É. Se a pessoa anda atrás de bênção, quer dizer, é Mateus 6,33, não é? Mas nós temos que andar atrás de Deus porque Ele abençoa. Ele é que é o abençoador. Sim, então se Deus está conosco, automaticamente a benção está. Está lá na Bíblia que, a não ser que seja Deus a proteger uma casa, em vão... Sim, em vão, pronto, guarda a cidade, em vão constrói a casa. Exato, a não ser que seja Deus a construir, em vão a gente constrói, aquilo vai cair. Sim. Até a pessoa pode aplicar as leis de semear para colher, vai colher, mas depois o diabo vem e lhe rouba, porque ele está a construir a sua vida na areia. Sim. Em vez de querer usar o dinheiro para construir a casa de Deus, ele quer usar o dinheiro para construir o seu reino. E na verdade é um engano, porque ele é enganado pelo diabo, na verdade, porque ele pensa, não, mas eu estou a praticar a palavra de Deus, eu estou a semear. E ele está a semear. Só que ele vai colher, mas porque ele não está a construir na rocha. Porque ele quer usar isto para ele. É isso que eu estou a dizer. Então aí acaba tudo, aí acaba a terra. Ele abre as portas ao diabo. Sim. Ele usa uma lei, esse é que é o grande truque atual do diabo. É. Ele usa a lei que é de semear para colher. E portanto, se ele semeia, vai colher. Sim, é isso. Mas depois o que é que lhe acontece? Ele quer construir o seu reino. É isso. E depois é uma questão de, ao fim de relativamente pouco tempo, ele perde tudo, porque ele tem as motivações todas erradas. É isso.
Fala. Quer dizer, o que é que diga, Max? Não, agora vamos... Sim. Acho que você arranja o livro ou lê? Então, falaste pouco. Pois, eu ia começar, mas entretanto falaste já, então. Quer dizer mais alguma coisa? Não, já falaste muito bem. Pronto, não vamos aqui. Então, ouça, você que está em direto conosco, eu exorto você a ler o livro e a entender. Este livro existe no formato digital, portanto, em qualquer parte do mundo, Sim. ou na igreja local. E se você genuinamente não puder comprar o livro, não se preocupe que a gente oferece. Sempre foi assim desde o início. Mas, porque eu não acredito que a pessoa venha à igreja para roubar a Deus, não é? Mas, agora que você ouviu isto, agora você disse, não, eu quero ajudar Deus. Eu sei que tenho uma chamada. Eu quero que Deus se use de mim como um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ser um vaso grande e não quero ser um abençoado, mas um abençoador. Então, você semeia, não é? Conforme diz Jesus, por exemplo, em Lucas 6,38, dai-se-as a dado. Porque o nosso dinheiro são sementes. A lei de Deus nos dar dinheiro é a de eu semear para colher. A ver? Só que agora estamos a acrescentar este grande segredo. Que há pessoas que... E isto é Deus a corrigir certos irmãos que não sabiam porque é que ganhavam dinheiro, depois perdiam, depois sei quê, e agora Deus está-lhes a ensinar. Sim. Que eu nunca tinha pensado nisso. Porque eles estão a aplicar a lei, na verdade, mas eles querem quase deixar Construir Deus de o seu fora. reino. Querem Deus, ponto, não se mete aí, Jesus, esta é a lei e pronto. quando muito está com ele, os dois estão no trono. Sim. E Deus não se deixa sentar no trono. Você, ou está ele, ou está não sei quem. Agora, ele com outra pessoa, ele não divide o trono com ninguém. Então, agora que você, de certeza, já decidiu, não, eu vou pôr Jesus sempre no trono do meu coração, em todas as decisões. Então, agora você pode aplicar a lei de semear para colher. Porque quando nós honramos a Deus, diz bem Marcos, não há ninguém que deixe pai até e mãe e campos e tudo, por amor a Jesus do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Ou seja, quando eu dou por amor a Jesus, quando eu dou por amor ao Evangelho, então eu vou colher, boa medida, recalcada, sacudida, vou colher um para 30, um para 60, um para 100. Sim. Então, você vai fazer isso agora mesmo. Eu até vou orar agora mesmo e ponha a sua mão no ecrã, porque eu acredito que esta unção vai passar para si. E assim como aquele testemunho diz que, ainda ontem, né, teve um milagre, bem, teve um emprego. Muita gente vai ter negócios sobrenaturais, vai ter prosperidade sobrenatural, vai-lhe acontecer coisas materiais sobrenaturais. Mas porquê? Porque você decidiu que é para servir a Deus. Senhor Jesus, abre os olhos do nosso coração para entendermos estas verdades, porque a partir de agora, eu creio que todos estão em direto, decidem, de uma vez para sempre, fazer de ti, Jesus, o Deus verdadeiro que está sentado no trono. E por isso eu já agradeço, porque sei que a prosperidade está a vir para toda a igreja, todos os irmãos, homens, mulheres de negócios, e todos aqueles que estão em direto connosco que querem obedecer esta lei. Amém. E agora sim, vai aparecer uma placa de dizer como é que você pode aplicar a lei de semear para colher. Vamos então. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós.
com todo o vosso louvor. Porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir, vou construir. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora eu vou preparar você para fazer a oração da fé. E quero lembrar que eu tenho ensinado nos últimos dias, que é o quê? Que Jesus, antes de orar, sempre ensinava a palavra. E não tinha pressa, porque fé só vem por ouvir e ouvir repetidamente as mesmas verdades. Está a ver? Fé é uma força. Fé não é uma crença. Não é um faz de conta. Fé não é um entusiasmo. Eu vou ficar tão entusiasmado. Aleluia! Oh, aleluia! Fé não é misticismo. Uma velhinha. Oh, Deus. Fé não é eu prometer. Oh, Deus, se tu me deres isso, eu dou-te uma vela. Fé é uma força. Não é esperança. Esperança é amanhã eu sei que Deus vai curar. Hoje não. Um dia, quando for da vontade de Deus, aleluia. Não. Fé não é nada disso. Fé é uma força. Há uma força que vai buscar o que já existe. Já existe a solução do seu problema. Já existe a cura para o seu corpo. Já existe um emprego novo, um casamento feliz, etc, etc, etc. Tudo que você precisa já existe a solução. Porque Jesus, quando foi à cruz, Ele comprou tudo o que você precisa. Ele pagou o preço de tudo o que você precisa. E, portanto, fé é entender como é que Deus funciona. Veja só como é extraordinário. Eu vou dizer uma coisa que, a ver se eu me explico bem. Porque é que quando eu oro, a grande maioria das pessoas fica com o seu milagre. E depois eu conheço pastores, por mais que ele ore, nunca nada acontece. E depois acontece que muita gente vai a certas igrejas, depois ao domingo vem à igreja onde eu estou. Porquê? Porque eu sou o super campeão? Não. Porque eu aprendi, Deus me ensinou, o segredo de como é que funciona. Não é como eu digo, não é como eu quero, não é a moda da maná, é a moda de Deus. E a fé que vence o mundo é você entender que tudo que você precisa já existe. Jesus já pagou com sangue na cruz. Por isso, Efésios 3, 1:3 diz: Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Já abençoou com toda a sorte de bênçãos. Estão no mundo do Espírito, nos armazéns de Deus. E fé é a força que vai buscar isso. Vai buscar os documentos que você precisa. Vai buscar tudo. É uma força. Eu vou dar um outro exemplo. Você vai para casa à noite e está tudo às escuras, né? E você sabe onde é que está o interruptor, mal abre a porta, liga o interruptor da luz e há luz na sala. Então, a eletricidade estava lá a todo o tempo. Só que havia trevas na sala porque o interruptor estava desligado. Mas quando você ligou o interruptor, fez com que a energia elétrica entrasse como é que se diz? Na iluminação e desse luz. Então, aí onde você está, Deus está. Já existe essa unção. E você vai, ao fazer a oração da fé comigo, ligar o interruptor da fé. E então a energia de Deus vai passar para si. Certo? Certo. Bem.
Outro segredo é, imaginemos que isto é o que você precisa e que a Cristo era Jesus, sabemos que não é, e que eu era você. Então, qual é um erro? É a pessoa começar a dizer, oh Deus, cura-me que eu estou muito doente. Oh Deus, dá-me um emprego, coitadinho, não tenho dinheiro. Oh Deus, está a ver? E põe-se aqui a chorar. Isto não é fé nenhuma, isto é fé zero. Ele está a tentar convencer a Deus. Com emoções, com choro. Com emoções, com choro. A ver? Oh Deus, depois temos os católicos, sem ofensa, que dizem assim, oh Deus, tu me curares, eu vou e ando a pé, dou-te um fio de ouro, dou-te... Quer dizer, para que é que Deus precisa disso? Fé não é assim. Fé é eu entender que Jesus já comprou, já pagou. Tudo que eu preciso já existe. Então eu vou buscar. Eu vou receber. A oração da fé é para eu receber o que já existe. É por isso que este livro, diz aqui, Cura Divina, tem estes segredos. Você, neste livro eu ensino segredos como, por exemplo, primeiro, você tem que saber qual é a vontade de Deus. Porque se você fosse, eu quero 1 milhão de euros por minuto, Deus não lhe vai dar isso. Mas se é assim, eu quero que Deus me cure, é da vontade de Deus. Onde é que você vai ver a vontade de Deus? Na Bíblia. Então, é por isso que eu tenho os livros que assim você facilmente vai ver. Segundo, de onde é que vêm as doenças? Vem do diabo, mas também não é do diabo, não é? Porque se você comer errado... Pois. Depois, tem que remover obstáculos. Você não perdoar, você andar nos caminhos da bruxaria, da idolatria, etc., tem que sair disso. Senão Deus não ouve. Deus não ouve porque isso ofende a Deus. Deus não vai, nem entra em todo lugar que você acha que Ele entra. Não entra. Não entra. Ele é Deus. Vai. E depois, tem então o capítulo que diz que é o princípio da fé, que é isso que eu estou a ensinar. É eu entender que Deus já pagou, já comprou, já existe o que eu preciso e eu vou receber. Então, em vez de estar a chorar, eu digo assim, eu recebo agora a minha cura. Amém. Então, se eu recebo, já tenho. Está a ver? Outra vez. Eu recebo agora um emprego novo. Amém. Eu recebo agora que o Covid-19 vai morrer na vida do meu tio, do meu pai, seja de quem for. Amém. Eu recebo agora que os documentos que eu preciso vêm ter comigo. Amém. Então, eu recebi. Então, se eu recebi, já tenho. Se já tenho, já tenho. Mas, aposto, mas eu não sinto nada. Pois é, isso é que é o problema. É a semelhança do agricultor que semeia uma semente. A semente cai no chão e tem o tempo da semente crescer. Primeiro cresce para baixo, para criar raízes. Não se vê nada. E depois cresce para cima e dá, por exemplo, uma árvore ou assim. Depois é que vêm os frutos. Então, a resposta à oração nem sempre é instantânea. É o outro segredo. Nem sempre a resposta é instantânea. Então, dito isto, agora é a hora de você fazer a oração da fé comigo. Está a ver? E mesmo que você não tenha tido de tempo de escrever ou assim, ainda vai a tempo. Você pode falar comigo, com Deus agora mesmo. Estenda então a sua mão sobre este ecrã. E, se for possível, toque no ecrã para tipificar que a unção do Espírito Santo de Deus está aí a tocar em si. Porque é Ele que vai pôr a unção, o poder, a semente. E digam assim comigo, e vocês ajudem, digam assim, ó Deus, eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora um casamento feliz. Eu recebo agora os documentos de que eu preciso. Eu recebo agora
um emprego um emprego de que eu preciso. que eu preciso. Eu recebo Eu agora recebo agora o meu milagre. o meu milagre. Amém. Amém. A partir de agora, você tem que acreditar que já tem. E louvar a Deus que já tem. Não vai ter, já tem. Está a ver? Não vai ter, já tem. Eu estou a andar devagar de propósito. Uma senhora está grávida, vai ao médico, o médico dá os parabéns. Parabéns, você está grávida. Ela já tem um bebê. Não vai ter o bebê. O bebê é ultra pequenino, vai crescendo todos os dias. Até que você um dia vai ver. Então, você já está curado. E tem que acreditar. Cada minuto que acredita, mais depressa acontece. E louvar a Deus. Eu tenho um livro que diz o que fazer depois de orar. Aqui. Que eu também aconselho todos a ler e estudar, porque aqui tem grandes segredos que é que o diabo gosta de fazer para tentar roubar, que não vai conseguir no nome de Jesus. Posso ouvir amém? Amém. E agora, vou pedir, não sei se temos uma música que é Basta Crer. Agora é Basta Crer. Basta crer, porque o seu trabalho é só acreditar. O meu é orar e o de Deus é o fazer realmente acontecer. É que mais ninguém consegue. Vamos lá ouvir. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Salvador. Em Jesus. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Salvador. Se tu queres ver brilhar a estrela da manhã, Basta crer. É isso. Amém. Então, o que é que mais queremos dizer às pessoas que estão em direto connosco? O que a pessoa tem que fazer depois ou da salvação? Da salvação. Da salvação. Então, o mais importante, na verdade, né, é a nossa salvação. A benção de Deus, a resposta da oração, tudo isto é muito bom, mas isto é a nossa vida aqui nesta terra, que aos olhos de Deus são 2 dias. E o mais importante é a vida eterna, é a nossa salvação. Para onde é que vamos depois de morrer? Para onde é que vamos? Porque isto é eterno. Ou então a pessoa vai ter a vida eterna, ou então vai para O que é sempre que para o Jesus inferno. disse acerca da morte? Jesus disse que toda a gente vai morrer. E já todos deram conta disso. E, sim, algumas pessoas fazem de conta que não é nada com eles, que é nunca Mas é hoje. portanto, quando a pessoa morre, vai para onde? A pessoa vai ou para o céu ou para o inferno. Não há um tempo no meio onde a pessoa vai decidir, onde que vai assim, pagar alguma coisa. Não, não existe. Não existe. A decisão é feita aqui na Terra. É a única hipótese que nós temos. Esta é a nossa salvação. Isto é o escape que Deus fez. Tu estavas a ler uns livros de uns heróis da fé, Sim. muito interessantes. Diz É. só um bocadito. Então, já não me lembro qual era Calvino? o nome. Sim, acho que era sim, Calvino, ou Lutero. Então, eles tinham essa ideia, né, na época que a igreja estava a ensinar que a pessoa, quando morria, pronto, ficava num tempo para pagar as coisas, tudo que fiz errada. Então, a pessoa Até aqui as pessoas da terra podiam pagar para os Sim, seus podia familiares pagar. e irem para o céu. Sim, ou então podia até pagar para eles nem passar para aí. Eles já podiam, assim, comprar um estilo carta, então nem passar e ir logo para o céu. Ir logo para o céu. Sim, Mas eles não tinham a Bíblia. não. Isto E era, na verdade, o que estava para trás é para ganhar dinheiro, para eles construir mais igrejas e mais catedrais. Depois fizeram guerras Sim. e foram... Sim, Era um exército. sim. Bem, mas e depois, quando começaram
a traduzir, a ler, a fazer a Bíblia. Sim, fazer e fazer... Foi uma guerra. Traduzir a Bíblia nas línguas também e dizer às pessoas para ler. Sim, era uma guerra. Não... Era uma guerra, porque era proibido as pessoas lerem. Quer dizer, as pessoas também não podiam ter a ler, estava tudo em latim. Então cada um inventava. Cada um inventava, sim. E quem é que começou a ler a Bíblia porque conhecia... Havia um homem, não sei se era o Lutero, se era o Calvino, que conhecia o grego e isso tudo. Na verdade, são várias que fizeram várias coisas, mas esta acho que foi o Calvino. Porque ele era um estudante, ele estudava outras coisas, ele estudava o grego, então do Começou grego... a ver o que é que vem na Bíblia. Sim. Salvação não é pelas nossas obras. Sim. Ninguém pode salvar-se porque é bom, porque fez isto, aquilo, aquilo outro. Sim. A salvação vem pela obra que Jesus fez. Sim, é pela graça. Pela graça, ou Sim. seja, é um Nunca favor sim. não merecido. É isso. É isso. E, portanto, não importa se você acredita em Jesus, mas ainda não entregou a vida a Jesus e acha que está salvo porque Fez coisas boas. fez coisa boa, sempre acreditou em Deus. O diabo também sempre acreditou em Deus. Isso não, é preciso. Salvação só vem por crer no que Jesus fez, que é o nosso substituto, Sim. e entregar a vida, trocar de vida. Eu dou a minha vida a Ele para que Ele entre no meu coração Sim. e se sente no trono da minha vida. Sim, Amém? é isso. Então, eu quero agora convidar você que diz assim, é isso que eu quero. E eu acredito que há pessoas que, à medida que nos estão a espiar, vão dizendo assim, não, eu preciso mesmo. Eu preciso de entregar a vida a Jesus. Então, baixe a sua cabeça. Feche os olhos para se concentrar naquele Jesus que estava na cruz e faça esta oração comigo. E tu ajuda-me também. Digam assim, ó Deus, Ó Deus, eu acredito eu acredito que Jesus morreu que Jesus morreu para me salvar, para me salvar, derramou o seu sangue derramou o seu sangue para pagar para pagar pelos meus os pecados. meus pecados. Eu admito, Eu admito, eu também falhei. eu também falhei. E agora, Jesus, E agora, Jesus, eu abro o meu coração. o meu coração. Eu te recebo, Eu te recebo como meu Senhor, como meu Senhor e o meu e Salvador. o meu Salvador. Troco todas as Troca pérolas todas as pérolas que eu tenho pela mais preciosa, pela mais que é a preciosa, salvação. que é a salvação. E agora ajuda-me, Senhor. E agora ajuda-me, Guia a Senhor. minha vida, Guia a minha ensina-me vida. os teus caminhos. Ensina-me os teus Amém. caminhos. Amém. E amém. E agora, para terminar, eu quero exortar você a vir à Igreja Maná mais perto para honrar a Deus. Todavia, sabemos que há muitos lugares onde não há Igreja Maná ou Sim. por qualquer motivo você não pode. Então, felizmente, com a tecnologia moderna, Sim. hoje temos este canal de televisão, temos outros canais de televisão, Sim. você pode procurar no Basta Crer. É? E também pode telefonar para o WhatsApp, WhatsApp o SOS. ou assim, Sim. para pedir aconselhamento, para ser acompanhado de É. perto por um bispo. Nós estamos em muitos países, porque você vai ver que quando alguém começa a andar com Deus, tudo muda para melhor. E agora, Ruth, qual é a música? És tu, Jesus. Ruth, anda cá para eles verem quem é a Ruth. É uma miúda lindíssima. Ela até traz Eu- o microfone para falar. Estou a pensar em arranjar um namorado que pague bem. Olha como ela é bonita, está a ver? Vai, escolhe lá a música. Ela já escolheu. És tu, Jesus. Vamos embora. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Quem me viu e quem me vê, como eu era e como eu sou, grande transformação Deus operou em mim. Os meus amigos chamam-me fanático, mas eu não me importo, eu sei bem quem me salvou. És tu, Jesus. És tu,